Olá, seres humanos e seres biônicos desse mundão, que deveria ser sem fronteiras, mas pelo visto fronteiras está sendo um grande problema nesse momento, né? Eu sou Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios no Instagram. Tenho formação em Física, mestrado e doutorado em Geofísica Espacial pelo INPE. Raios, uma iniciativa pessoal para divulgação científica na área de Geofísica Espacial e temas afins. Me acompanhe nas redes sociais, Mais Que Raios, para mais conteúdo e informação. Não esperava começar o meu primeiro vídeo no canal com um assunto tão polêmico, mas estou feliz porque estou aqui amparada por esse grupo de pesquisadores aqui comigo, do INPE, que também atuam na mesma área que eu, mas com conhecimentos diversos e muito maiores do que os meus, né? O doutor Luiz Eduardo, que já está no INPE há um bom tempo, né? Doutor Luiz Eduardo, a doutora Lídia da Silva e o doutor José Marquesi. Bom, boa noite para vocês. Obrigado por ter aceitado o meu convite para vir até aqui o canal, para a gente discutir o tema que foi assunto do meu podcast e também do meu primeiro artigo no canal Mais Que Raios, que foi como a gente pode esperar que o uso de energia nuclear possa afetar o clima espacial. E por que esse assunto nesse momento? Porque nós estamos num estado de atenção, uma possível guerra, onde possa talvez vir a ser utilizado algum tipo de arma nuclear. E é um assunto muito delicado, muito polêmico, mas o que eu estou tentando trazer aqui, a minha proposta trazer é elucidar um pouco o que seriam esses efeitos dessa energia nuclear no clima espacial, que é o ambiente comum para todas as pessoas que moram no planeta Terra. Nós tivemos algumas experiências com a energia nuclear no passado, e essas experiências afetaram muito o ambiente onde essas bombas foram dispersadas, porque essas bombas nucleares elas foram lançadas no passado, numa época em que ainda a exploração espacial não estava tão avançada, e nem o estudo nesse nível de aprofundamento com relação ao comportamento dessa energia no espaço. E a partir de 1958, quando a gente entra na área espacial, passa a se observar melhor quais são os efeitos, inclusive, da energia nuclear no ambiente do planeta. E a proposta, então, hoje é mostrar ou apresentar para as pessoas que não têm conhecimento nesse assunto, um pouquinho, né, vamos dar uma pincelada no que seria a experiência que a gente observou na nossa área com relação à energia nuclear e o clima espacial. Doutor Luiz, quer começar a falar alguma coisa? Então, Cláudia, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui colaborando com essa discussão. Acho que o primeiro ponto é que nenhum de nós é exatamente especialista em energia nuclear e nem utilização de dispositivos nucleares no espaço, mas a gente conhece fenômenos naturais na magnetosfera da Terra, como que ela responde ao vento solar e eventualmente também interação com a atmosfera superior. Então a gente pode tentar relacionar o que a gente sabe dos fenômenos naturais com a possível utilização de armas nucleares, né? E com um pouco se aprendeu dos experimentos que foram realizados antes em detonação, principalmente na atmosfera, né? Então acho que esse é um bom ponto de partida, porque a gente tem muitas incógnitas, né? A gente conhece alguns experimentos, mas uma eventual utilização de armas nucleares, a gente nem sabe a abrangência que isso pode ter, né? Tem diferentes tipos de armas nucleares que dependem da sua utilização tática, estratégica, né? E realmente os efeitos dependem muito da extensão que essas armas podem ser utilizadas. E não é tão diferente assim de desastres naturais que levaram a acidentes nucleares também, né? No caso, em usinas nucleares de geração de energia. Então, todas essas preocupações são relevantes, né? Principalmente para saber como mitigar os efeitos. E a gente espera que realmente passe longe desse tipo de utilização desse tipo de arma, né? Felizmente, ontem foi anunciado que o arsenal de uma dessas nações
foi posta em alerta, significa que todos os outros também foram postos em alerta. E daí pode acontecer um acidente. Tem muitas coisas imprevistas que podem acontecer e realmente levar à utilização desse tipo de arsenal. Mas eu realmente, como eu falei, eu não sou um especialista nesse tipo de tecnologia, né? Já fazem mais de 76 anos, né, que foi lançada a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, que foi a maior experiência do uso da energia nuclear, né, de uma bomba nuclear, com o intuito de destruir uma nação ou de subjugar uma outra nação, né. Para a comunidade científica, pelo menos do que a gente tem conhecimento, né, porque a gente sempre tem que falar disso, do que a gente tem conhecimento, sempre foi um choque. A exploração do uso da energia nuclear nunca foi com o intuito de uma guerra, né? Tanto que Einstein chegou a procurar Roosevelt e avisar que aquilo era um risco para a sociedade, né? O desenvolvimento desse tipo de energia. E no final das contas eles acabaram, pelo contrário, andando mais rápido, né? E desenvolveram a bomba nuclear que foi utilizada depois, posteriormente, na guerra. Mas de lá para cá foram feitos tratados entre as nações para que nunca mais a arma nuclear fosse utilizada para uma guerra, para um confronto de guerra. E duas nações que hoje são os polos, né, dessa discussão, inclusive, que a gente tem hoje, foram as detentoras do maior conjunto de armas nucleares que a gente tem hoje no planeta, até muito mais evoluídas e potentes do que as que foram lançadas lá no passado. Não vou entrar no mérito disso, mas vamos andar um pouquinho na história e vamos chegar até o caso em que a energia nuclear foi utilizada para o bem, porque ela também foi utilizada para o bem, né? A gente só olha a energia nuclear como uma coisa que foi utilizada para o mal, mas foram desenvolvidas técnicas para o uso da energia nuclear com formas de contenção dos seus danos, dos seus riscos, para a produção de energia limpa. Então, a energia nuclear também teve dentro da comunidade científica um uso bom, né? E mesmo com um uso bom, nós tivemos 2 desastres. Um desastre causado pelo comportamento ou por falha, provavelmente falha humana, e o outro por um desastre ambiental do qual a gente não tem certo controle. E aí eu provoco a Lígia agora, um pouco com essa conversa, Lígia. O que você tem a me dizer quando a gente, de repente, vê o ambiente, a nossa atmosfera exposta à energia nuclear, que pode ser danosa, que pode ser carregada pelos ventos, ou que pode ser despejada no solo ou na própria água e contaminar aí o ambiente, mesmo sem ter sido a intenção inicial do uso, né? A gente consegue realmente usar energia limpa ou energia nuclear para o bem? Boa noite, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, Cláudia, de estar aqui falando de um assunto que eu também não tenho um grande domínio, né, mas pensando nessa sua provocação aqui com relação ao transporte desses materiais, né, na atmosfera, o que eu posso comentar, né, principalmente se é algo que acontece ainda próximo ao solo, ou numa atmosfera até, no máximo, troposfera, a gente pode imaginar, né, para quem é da área sabe, que existe a circulação global. Então, realmente, essas partículas, elas podem ser transportadas horizontalmente e também verticalmente, né? Isso vai depender de alguns fenômenos, por exemplo, meteorológicos, do tipo quebras de ondas de Rossby, que pode misturar ar troposférico com estratosférico. Então, existe essa ligação entre estratosfera e troposfera. Então, algo que acontece em solo realmente pode ser transportado para níveis mais altos. E pensando-se, no caso de um lançamento de bomba que poderia explodir num nível de 30 quilômetros de altitude, uma bomba nuclear, por exemplo, esse transporte, claro, ele vai vir direto para o solo, mas também pode haver uma explosão para níveis ainda mais altos,
aí atingindo mesosfera, ionosfera e outras camadas, e a depender do potencial da bomba, pode até atingir a parte que é a nossa área de estudo, né, a minha do Marquese ali, que é a parte dos cinturões, que vai a partir de 1,5, 2 raios terrestres de altura. Então, realmente, eu vou falar em termos assim, essa poluição, né, formada a partir de lançamento de bombas nucleares, é algo que pode ser nocivo não somente para a população diretamente aqui na atmosfera mais baixa, mas pode também ser nocivo em altitudes mais altas, né, como na altitude em que estão os satélites de comunicação, que todo mundo precisa dessa comunicação, em que está o trajeto também de aviões. Então, a gente tem que pensar no ambiente espacial como algo que vai desde a baixa atmosfera, né, a gente pode considerar a partir da tropopausa até altos níveis, magnetosfera, interplanetária e assim vai. Então, a gente tem esse cuidado, a gente que trabalha com a parte da ciência, mas com foco no ambiente espacial, a gente tem esse cuidado tanto sob o ponto de vista de impacto natural, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, mas também sob o ponto de vista de impacto de ação humana, que no caso seria essa parte mais drástica, né, que seria um lançamento de uma bomba atômica. E a gente tem também como exemplo, assim, que eu falei, se fosse lançado em solo, em 30 quilômetros, mas se por acaso, né, como já existiu alguns testes que foram feitos em altitudes maiores, mais próxima da região da magnetosfera interna, que é onde estão os cinturões de radiação, onde partículas energéticas de megaelectrovolts, elas podem ficar aprisionadas naturalmente, né, em torno da Terra. Se lançado bombas ali, como já foi feito alguns experimentos no passado, essas partículas elas vão ser regidas pela dinâmica dessa região. E aí, outros cinturões, porque existem 2, né, cinturões, podendo ter temporariamente um terceiro, né, às vezes acontece, dependendo das condições espaciais, mas também pode ser, se formar um cinturão artificial. E como seria a interação entre esses cinturões, né? Então, dinamicamente, o que pode causar nesse ambiente e a resposta, porque os cinturões, eles são super dinâmicos, eles estão aprisionados ali, as partículas, mas elas podem precipitar para a nossa região aqui, para a região da região auroral e para a região da América do Sul. Então, tendo um cinturão novo, o que pode acontecer, né? Eis a questão, a gente teria que investigar e tentar descobrir, né? Espero que não seja necessário ocorrer nada disso. Esse é meu ponto de vista, assim, que como interage a baixa com a alta. O que me chocou muito na época que aconteceu Chernobyl, né, vamos dizer isso, foi que, inclusive, a dimensão da propagação das partículas radiativas no ambiente foi tão grande que ela pode ser medida em outros locais, e foi por conta disso que descobrimos que houve o acidente, porque senão ele estaria, de uma certa forma, oculto, né, porque houve uma tendência do governo de tentar conter o problema sem divulgar muito, mas outras regiões conseguiram detectar o aumento da radiação e viram que o único nível de radiação possível de ter sido gerado seria daquela usina, então por isso foi descoberto. O mesmo aconteceu em Fukushima, né, que por mais que foi um tsunami, né, causa um desastre local, as partículas radiativas foram medidas do outro lado, né, no outro continente. Então isso para mim mostra que quando a gente tem um fenômeno, nunca ele é totalmente local, né? Toda vez que a gente pensar que uma coisa, moramos todos no planeta Terra, né?
uma coisa nunca é no local. Isso porque a gente não está nem levando em conta a parte financeira, né? Estamos levando em conta só a parte do ambiente, que talvez seja mais importante. Muito complexo. Nunca é localizado, né? Não. Principalmente porque tem todas essas células de circulação global, né, que permite com que ocorra esse transporte horizontalmente, mas verticalmente também é possível, e isso em grande escala também. Você sabe que, buscando um pouco mais de informação a respeito disso, né, logo depois do lançamento da Explorer, eles fizeram um projeto chamado Argus, que lançou várias missões com a explosão de bombas nucleares para poder medir qual é o efeito dessa radiação, dessa propagação dessa radiação, em caso de um evento desse, né, de uma guerra nuclear. Isso aconteceu a partir de 1962 e foi lançado sobre o Oceano Pacífico na ilha de Johnston. Acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. É isso, né? E esse efeito da bomba, logo que ela foi lançada, já foi observado 20 segundos depois a ocorrência, o aparecimento desse cinturão de radiação. Primeira coisa, quando a gente pensa numa explosão, né? A gente pensa numa onda sonora, numa onda de choque, e ela tem uma dimensão que, no caso, se você olhar as imagens de qualquer simulação, ou até mesmo das próprias explosões de bombas nucleares, são chocantes por causa da primeira onda de choque, depois a onda de calor, e depois ainda a deposição dessas partículas no ambiente, enfim, contaminando o solo, terra e também as pessoas, né? Mas um dos efeitos também, a perturbação desse ambiente da ionosfera, que atrapalha, inclusive, a propagação de ondas. Marquese, agora é a sua vez. Uma propagaçãozinha para você. Como que funcionam as ondas, assim, com a radiação? O que uma coisa tem a ver com a outra? Te coloquei numa saia justa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Cláudia. Então, tudo tem a ver com tudo, né? Tudo isso daí, tudo isso interage. Então, esse experimento que você falou, que foram lançadas bombas atômicas, sei lá, em torno de 400 quilômetros, mais ou menos é isso. Só para ter uma noção, eu acho que a gente estava falando antes, a Lígia falou em troposfera, em torno de 30 quilômetros, mais ou menos, né? 20, mais ou menos. 20, 30, a partir de acima 20 é estratosfera. Estratosfera. Acima disso, e cinturões de radiação, a gente está falando a partir de um raio terrestre, que são mais de 6 mil quilômetros, até em torno de 6 raios terrestres, onde ficam os satélites geoestacionários e tudo mais. Então, só para ter uma noção, e esses testes foram feitos em torno de 400 quilômetros. E 400 quilômetros já teve impacto nas regiões que a gente sabe hoje em dia que existem esses cinturões de radiação, que são regiões onde tem partículas energéticas, né, com mais de megaelectrovolt, uma faixa bem grande de energia, elas são aprisionadas ali naturalmente. A configuração da Terra faz com que essas partículas que vieram de diversas fontes fiquem aprisionadas aí. Pelas leis do eletromagnetismo, acontece isso. No momento que tu explode alguma coisa lá numa região um pouco mais baixa, um pouco mais alta, vai ter 1000 interações aí, diversas maneiras, fontes de energia, fontes de partículas, o decaimento do material radioativo gera elétrons, ou nêutrons decaindo geram elétrons e prótons que vão estar numa região de campo magnético que vai começar a aprisionar essas partículas, e isso talvez tenha gerado esses cinturões artificiais. Mas, além disso, a explosão por si só gera uma perturbação no meio, que é um meio com partículas carregadas, que a gente denomina como um plasma, mais ou menos. A gente pode definir isso numa região que é o termo que a gente usa é uma região magnetohidrodinâmica. Isso vai gerar
ondas que vão interagir com essas partículas que estão aí naturalmente na Terra, além das partículas que foram geradas pela própria explosão, certo? Essas partículas, aí que está o X da questão, como que elas vão interagir? Nós, hoje em dia, nos anos 2020 aqui, hoje em dia a gente sabe mais ou menos como que funcionam as interações entre ondas e partículas nesse cinturão natural, mais ou menos. A gente está aprendendo ainda isso. Então, imagine uma bomba atômica explodindo numa região diferente desses cinturões e gerando partículas em regiões diferentes, que tem uma configuração de campo magnético totalmente diferente do que aquela região, mas mesmo assim consegue distribuir partículas que vão chegar naquelas regiões muito mais externas. Todos esses processos de ondas, interações de partículas e precipitação, que a gente nem falou ainda de precipitação de partículas, eu acho ainda, tudo isso é praticamente desconhecido, assim, com experimentos. Nós sabemos, teoricamente, o que aconteceria. Mas os efeitos nas instrumentações que nós temos hoje, que não tinha na época, que são satélites nessas regiões, essa região de 400 quilômetros é a região de satélites de baixa órbita, um pouquinho para cima. Então, tudo isso tem um impacto extremamente alto, uma perturbação com uma geração de partículas extremamente grande nessa região. Então, as ondas que vão ser geradas, elas vão perturbar ainda mais essas partículas que vão interagir com tudo que tiver nessa região. Então, é um problema muito sério. E só um detalhe, a gente falou, agora voltando um pouquinho, a gente falou antes de desastres com radiação e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que aqui no Brasil teve um dos piores da história, que foi com o Césio-137, não tem nada a ver com bomba, mas é uma aplicação de material radioativo, que para o bem também, né? Para o bem, só material radioativo, mas que pode causar acidentes. Então, isso aqui no Brasil acho que foi um dos piores até então, desses. Mas, enfim, só esse parênteses, né? E, Marquês, tu falaste sobre explodir bomba a 400 quilômetros, não tem nada lá. Por que alguém ia fazer isso? Exato. Por que alguém ia fazer isso numa época assim que estava começando a exploração espacial, né? Que não tem nada nessa região. Não tinha nada lá. Será que eles tinham algum objetivo com isso? Então, hoje tem bastante satélite de baixa hoje em dia, por ali. Hoje em dia nós temos mais. Você sabe que eu achei um material aqui muito interessante que faz um relatório sobre esses experimentos, né, que houveram da Starfish, e aí eles chegaram aqui a alguns resultados. Deixa eu ver se eu consigo aqui ter uma síntese aqui para mostrar para vocês. Então, o centro do cinturão formado numa explosão a 400 quilômetros com uma ogiva de 1,4 megatons foi em torno de 1,2 L-shells. Então você imagina que... O 1,2, ele está na região do cinturão de radiação interno. Isso. Esse cinturão de radiação, ele interage com camadas mais baixas da atmosfera, ionosfera. Então, é muito importante isso, do ponto de vista do clima espacial, jogar partículas que não estavam lá de uma hora para outra, com ondas de choque relacionadas a isso, vai causar uma perturbação muito grande, que vai ter impacto até na ionosfera e em outras regiões, né? E esse novo cinturão pode ficar ativo por vários anos, né, Marquês? Então. Foram quantos anos que foram revelados? Foram em torno de 5 anos, né? Acho que 5 anos eles ainda estavam detectando partículas de mega eletrovolts, né? Então, e eu achei interessante porque ele aqui nesse artigo ele diz que teve um pico em 1,2 L-shells, né? Uhum. E ele tem um decaimento de 10% em 1,8, mas ele chega a medir partículas ainda em 5 a 6 L-shells, que é no cinturão externo praticamente, né? A hipótese que essas próprias ondas de choque é que levam essas partículas para outras regiões, né? Então é interessante. E até para você, Marquês, porque ele, pelo que eu li aqui, ele sugere que até teve um transporte de difusão radial, né? Então, assim,
é uma hipótese mesmo, assim, eu acho que eu sei qual é o artigo que tá falando, e realmente, assim, para chegar nessas regiões muito mais externas, tem que ter um processo de transporte mais eficiente, então, que possivelmente tenha sido favorecido pela explosão, por exemplo. Esses transportes são relacionados com ondas que existem na atmosfera, na magnetosfera. Mas a difusão radial causada por essa explosão, né, pode ter gerado as mesmas frequências de ondas que a gente sabe que favorecem esse transporte. Então, não afeta só localmente, assim, tipo, isso só do âmbito clima espacial, né? A gente não está nem falando depois dos efeitos que vem depois disso, assim. E você sabe que eu achei muito interessante também que ele disse que as partículas, sim, iniciou um processo de precipitação de partículas, inclusive de remoção de partículas presentes no cinturão externo, de partículas de alta energia. Então, com certeza, esse processo, inclusive, de ondas que devem ter sido geradas, né, promoveram essa precipitação. Sim. Mas o mais interessante é que você sabia que, por causa da localização onde teve essa explosão dessa bomba nuclear, o maior local que foi medido a precipitação foi aqui na anomalia magnética do Atlântico Sul. Olha para você ver. Então, eu queria fazer um comentário sobre exato, isso, porque você comentou que atingiu a partir de 1.2, ficou concentrado em 1.2. 1.2 realmente é a base inferior ali do cinturão interno, né, de radiação. Mas vale salientar que essa altura do cinturão interno na anomalia magnética, nessa nossa região, ela é bem mais baixo em altitude do que 1.2 em outro local ao redor do globo. Então, o que implica dizer, que eu acho que vale a pena destacar, é que a injeção dessas partículas artificialmente em 1.2 já faz com que essas partículas, nesse momento de injeção, já tenha interações ali na ionosfera, já que na região da anomalia. Por quê? Porque aqui tem essa baixa, né? O L1.2, o LCL 1.2, ele é bem mais baixo. Então, essas partículas já entraram em contato diretamente com a ionosfera, sem precisar observar a precipitação em si, né? Fora isso, essas partículas, entre 1.2 e até aproximadamente 2 raios terrestres, elas ainda vão interagir tanto com as ondas que estariam ali naturalmente, quanto com as ondas que vão ser geradas artificialmente. Então, isso, a partir da interação ressonante entre essas partículas injetadas artificialmente e as ondas numa determinada faixa de frequência, existem várias, é um range muito grande, mas existem várias faixas que proporcionam com que, ao entrar em ressonância, elas venham ser precipitadas para a atmosfera. Então, uma segunda forma de interagir, essas partículas artificiais interagirem com a atmosfera sobre a região da anomalia magnética. Então, tem duas maneiras aí, e eu acredito que pena que a gente não estava trabalhando ainda nessa área. Foi, assim, super interessante fazer as análises do que aconteceu, né, para poder discutir ainda com mais propriedade o que se tem hoje naturalmente. É só para mostrar para as pessoas que nunca viram aqui, é uma foto simples, bem simples mesmo, de como foi concebido o primeiro conceito do cinturão de radiação, né? Então, aqui seria a Terra, e aí a gente tem esse cinturão mais interno aqui. Que é o que a gente estava falando agora. Que é o que a gente estava falando, o cinturão mais interno, e o cinturão mais externo, isso aqui fica na faixa ali de 1.2 raios terrestres, né, o L. É de 1 a 2. E esse aqui... E aqui já por volta de 3 a 6 raios terrestres. Aqui é constituído a maior parte por partículas, por elétrons energéticos.
e aqui por prótons, e aqui a gente tem uma região com uma baixa densidade de partículas, não é zero, mas é baixa densidade de partículas, que é considerada uma região de slot. E como você pode ver, eles chegam até uma certa latitude aqui, né? E os que ultrapassam essa barreira aqui, né? Eles acabam precipitando nessa região aqui de altas latitudes, né? Isso aqui é o conceito inicial, agora eu vou trocar a figura aqui. Bom, mas o que acontece é o seguinte, então essas linhas de campo magnético aprisionam essas partículas, né, elas realizam aí um movimento que a gente vai explicar em mais detalhes em outros vídeos, tá, porque a ideia desse canal é exatamente isso, é entrar no conceito mesmo, inclusive dos cinturões de Van Allen, que a maioria das pessoas não conhece. Mas quando a gente tem essas partículas aprisionadas nessas linhas de campo, né, elas realizam movimentos respeitando, conservando, né, os invariantes adiabáticos, então elas ficam presas nessas linhas de campo em um movimento ciclotrônico em torno dessas linhas de campo e percorrendo essas linhas de campo entre os polos, e ao mesmo tempo essa diferença de deslocamento gera um fluxo de corrente em torno de toda a magnetosfera, de toda a Terra, né? Então elas ficam ali e de uma certa forma elas acabam sendo uma camada de proteção até para as partículas que vêm de fora da magnetosfera, que quando chegam e percebem esse campo magnético ali, tendem a aprisionar essas partículas energéticas para elas não adentrarem. Mas quando a gente tem, então, um processo de precipitação dessas partículas, principalmente em regiões, como, por exemplo, aqui na anomalia magnética, a gente pode ter outros tipos de fenômenos acontecendo na atmosfera, né? Como, por exemplo, a reação dessas partículas com os elementos químicos que estão dispostos aí, como, por exemplo, o ozônio, as moléculas de gases que estão na atmosfera e promovendo, então, outras reações em cadeias que podem comprometer o clima mais próximo aqui da Terra, né? Lígia, quer falar um pouquinho sobre isso? Você que tem trabalhado bastante com essa precipitação dessas partículas, né? Ou tem trazido um pouco para a gente aí disso? Tá. Pensando na questão de partículas interagindo como você já introduziu ali, né, com a camada de ozônio, por exemplo, então a gente já está imaginando que as partículas saíram lá do cinturão, ou dos cinturões, e precipitaram para a atmosfera, chegando na estratosfera, que é onde a gente tem a camada de ozônio. Então, quando acontece esse tipo de precipitação de partículas, em que eles atingem a região da estratosfera, é possível que ocorra o aumento do NOx, e aí, em cadeia, o ozônio vai diminuir. E isso contribui naturalmente com a diminuição da camada de ozônio na região da estratosfera. Inclusive, a gente já fez até um trabalho na época da tese ali, do doutorado, em que a gente observa que isso acontece na nossa região, que é na América do Sul, especificamente ali nas latitudes entre 30 e 45, mais ou menos, entre 30 e 50 graus de latitude, tem uma diminuição dessa camada de ozônio na estratosfera. Isso por quê? Porque essa região da anomalia magnética é uma das regiões em que partículas saem do cinturão interno e precipitam aqui sobre a gente. Mas onde especificamente, onde o campo está com o seu centro, né, onde o campo magnético está diminuído, onde tem essa maior diminuição, que é no centro da anomalia, que atualmente é aproximadamente ali sobre a região do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem estações de medições de alguns instrumentos instalados em Santa Maria, e é um bom referencial para a gente identificar que acontece essa diminuição do ozônio estratosférico,
nessa região do centro da anomalia. Pensando em ionosfera, que é uma camada bem mais acima do que a estratosfera, partículas de baixa energia, que seria em torno de quiloeletrovolts, dezenas ou unidades até dezenas de quiloeletrovolts, elas podem também interagir com toda a composição da ionosfera e proporcionar a geração de camadas chamadas de camadas esporádicas. Elas não são tão esporádicas, mas recebem esse nome. E essas camadas esporádicas, que podem ser geradas a partir da precipitação de partículas que sai do cinturão interno para a nossa região, é bem interessante porque o nome dela é camada do tipo auroral, ou seja, ela é super comum lá na região auroral, em que quando partículas saem do cinturão externo e precipitam na região auroral, pode gerar essas camadas esporádicas do tipo auroral lá na região auroral. E aqui na nossa região também tem o mesmo nome, porque as características são as mesmas, né? Isso é um assunto que já é conhecido desde a década de 70, mas toda a dinâmica do cinturão interno está sendo estudada pelo nosso grupo, pela nossa equipe, atualmente, nesses últimos meses, né? A gente tem feito várias descobertas, e principalmente utilizando a física já conhecida. A física é a mesma, só que a partir da observação com essas novas missões, né, tipo, missões que já estão desativadas, no caso a gente está usando a Van Allen, mas Sampex, Van Allen, é possível a gente fazer esse tipo de análise e linkar a dinâmica que está lá dentro do cinturão interno com a geração dessas camadas esporádicas aqui na nossa região. Então tem impacto em cadeia. Imagina isso a gente está trabalhando com o cinturão natural. Se acontecem perturbações, o que aconteceria com as esporádicas? O que aconteceria também com a região da estratosfera, ali, camada de ozônio? Que impacto nós teríamos? Esses são os questionamentos que eu acho que devem ficar, né, para que quem são as pessoas... Normalmente já acontece, imagina se tivesse... as tomadoras de decisões, elas pensem um pouco, porque pode alterar nosso ambiente espacial. Isso é o ambiente espacial. Então, doutor Luiz, quero fazer uma provocação para você agora. Então, você imagina que a gente está falando isso, né? Então, a gente tem um fenômeno natural, que é o cinturão de radiação. Ele, de uma certa forma, está aí para proteger. Lá no ambiente espacial, ele está, de uma certa forma, como uma proteção para a radiação que vem do espaço, né? Quando chega querendo bombardear a Terra ali, muitas são aprisionadas por esse cinturão de radiação, contidos ali por essa cavidade magnética, essa cavidade que é gerada em torno da Terra, protegendo a Terra. E quando a gente faz ou força a ocorrência de uma explosão, por exemplo, com energia nuclear, dentro da atmosfera, ou numa atmosfera mais baixa, a gente promove a ocorrência desse cinturão, não mais de forma natural, né, não mais para conter esses efeitos do espaço, mas expondo nosso próprio ambiente. Se a gente hoje consegue conviver com esses cinturões aí, a existência de um cinturão diferente hoje, gerado artificialmente, pode comprometer a gente de que forma? Eu coloquei essa foto aqui para a gente poder discutir, para poder mostrar, porque eu acredito que ela pode ajudar a gente nessas respostas, né? Mas o que você tem para dizer para a gente? Bom, daí, essa é uma questão complexa, né, Cláudia? Porque tem vários aspectos diferentes que a gente tem que considerar. Bom, primeiro, na linha que a gente já estava conversando, imagine que a gente está vendo aqui nessa figura os dois cinturões, né, o interno e o externo. Então, possivelmente, se fosse uma bomba detonada a 400 quilômetros, como a Starfish, você teria aquele cinturão artificial
bastante próximo da região do cinturão interno que a gente já está vendo, né? E é claro que preenchendo essa região intermediária, possivelmente, assim por diante. Mas a gente não sabe exatamente, em primeiro lugar, quantas bombas seriam detonadas no espaço, né? E nem em que região. A gente sabe que é possível acertar um satélite específico, já foi feito pelas principais potências espaciais, né, de destruir satélites para testar a capacidade de realizar isso. Isso significa que você consegue colocar em qualquer lugar com uma precisão muito grande qualquer artefato e escolher o local onde vai detonar, né. Enquanto a gente não é especialista nisso, com certeza existem grupos estudando não como reduzir os efeitos, mas como aumentar os efeitos. Porque qual é o objetivo de detonar um artefato nuclear no espaço? É desabilitar todos os sistemas de comunicação e vigilância, né? Você sabe que hoje em dia as principais potências têm um sistema de combate remoto, né? Não precisa deslocar tropas para... Então é tudo feito através de drones, por exemplo. E esses drones, eles são controlados por sistemas de comunicação de baixa órbita. Assim como a gente estava discutindo esses dias o Starlink, com certeza é possível colocar centenas de satélites em questão de horas no espaço. Exatamente para estabelecer comunicação com esses sistemas remotos, né? Então, se você quer desabilitar uma potência inimiga, a primeira coisa que você quer é deixar essa potência cega, vamos dizer assim. Com certeza. Então você remove os meios de atuação, no caso do controle desses armamentos teleguiados, né? E também os sistemas de vigilância e comunicação. Isso significa que com alguns artefatos é possível realmente desativar toda a comunicação da Terra, né? E, é claro, nem precisa ser exatamente energia nuclear para desativar esses sistemas. Mesmo a destruição de alguns satélites, os destroços deles em cadeia removeriam os outros satélites, né? Seriam os debris dos satélites, Exato, né? Que são os pedaços dos outros satélites atingindo outros, prejudicando, então. Isso. Uhum. É claro, se você quer mais eficiente, você vai usar um artefato nuclear, né? A bomba utilizada lá no Starfish é, sei lá, 1 megaton, mais ou menos. Hoje em dia já tem 30, 50. Exato. Nem brinca com isso. A Cláudia nem comentou todas as diferentes tecnologias que tem desde as primeiras até agora, são uma tecnologia completamente diferente, né? Então, sim, esse é o primeiro efeito. Se você quer realmente utilizar para meios como um artefato de combate, em poucas horas, todo o sistema de comunicação estaria desativado, né? Porque, bom, é claro que não tem nada a ver com artefato nuclear, mas a gente tem dois principais meios de comunicação, ou espacial ou por transmissão por cabos submarinos, né, ligando os continentes, que também são super vulneráveis, né? Então, fácil de identificar, é um cabo submarino, então basta romper eles que a nossa comunicação com a Europa e Estados Unidos já era. Então, a primeira vítima ali de todo esse processo realmente é a comunicação e sensoriamento remoto, né? Isso em algumas horas, se alguém resolver utilizar, a gente não vai saber o que vai acontecer depois. Porque toda nossa guerra por Twitter já era. Sim, os fatos da gente não saber o que está acontecendo, pode ser que já tenha acontecido. Posso fazer um comentário? Pode. Supomos que realmente ocorra essa injeção de um novo cinturão de partículas, né? A partir do momento que elas sejam aprisionadas, elas passam a ser sensíveis à interação da própria magnetosfera com o vento solar, né?
E essa interação da magnetosfera com o vento solar que vai gradualmente removendo as partículas, por isso esse tempo de 5 anos, né? O fluxo é tão grande que demora 5 anos para remover essas partículas. É muita partícula. E isso significa que são 5 anos você afetando a composição da atmosfera. Exato. Então, realmente é um problema. E quando a gente fala em ozônio, o ozônio é um constituinte da nossa atmosfera importante, porque ele absorve radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta ela é altamente energética, são fotos de alta energia, que ela tem capacidade de alterar a estrutura do nosso DNA, ou de todos os seres vivos, né? Então, realmente, as condições de vida podem ser bem diferentes, né, nessa atmosfera, com a redução da abundância de ozônio, né? Isso já é um fenômeno importante que foi descoberto justamente relacionado com o buraco de ozônio na Antártica. E isso uma das preocupações é justamente em termos das populações que estavam sendo afetadas, principalmente no sul da América do Sul, né, no Chile, Argentina. Então, com a maior fluxo de radiação ultravioleta, você tem a tendência a ter outros efeitos de saúde pública, né? Aí, Luiz, você pediu para eu mostrar aí, olha para você ver, ó. Então, quando a gente olha aqui, Hiroshima e Nagasaki, né? E o que a gente tem hoje, que seria Tsar, que é a bomba mais potente que está sob o domínio da Rússia, né? E é a 40 mil metros, né? Chega a 40 mil metros, né? O que seria o cogumelo que ela forma. A expansão ali do ar ali, ela chega a 40, isso só a bomba, né? 40 quilômetros. Então, a propagação da onda de choque, isso vai em todos os Bom, e daí uma bomba que foi detonada próximo da superfície da Terra. Né? Então, acho que a gente pode fazer um resumo, né, de tudo que a gente conversou agora, para fechar esse assunto, pelo menos por enquanto. Você viu que de um pequeno assunto a gente vai em outro, né? A nossa área é muito linda, muito maravilhosa. E nesse canal a gente vai ter a oportunidade de destrinchar um pouquinho mais do que é cinturão de radiação, o que são essas partículas energéticas aprisionadas, o que é esse aprisionamento aí, né? E o que são essas ondas que a gente falou e como é essa interação com o vento solar. Mas hoje a proposta era só trazer essa discussão sobre o que poderia causar dentro desse clima espacial a exposição à energia nuclear, né? Então, se vocês quiserem, quer começar, Marquese? Quer começar comentando? Não, eu acho que o principal, assim, é que uma bomba nuclear, ela, além do efeito da onda de choque, como qualquer bomba existe, ela tem o problema, né, que é a liberação de material radioativo. Né? Então, além da onda de choque, que vai gerar perturbação em todo o lugar do planeta, literalmente, porque pode chegar em casos imperceptíveis, mas a onda de choque, ela se propaga pelo meio que tiver. A liberação de material radioativo é que vai liberar essas novas partículas que não estavam aí até então. Então, essa liberação de novas partículas vai gerar uma carga maior que vai interagir com os seres vivos e a alta atmosfera, a magnetosfera, tudo, né? A radiação, a gente já está mais acostumado a ouvir. Então, eu acho que se a radiação afeta a gente, ela vai gerar partículas em tudo que é lugar da magnetosfera. Então, isso afeta o clima espacial. Hashtag não use bombas, né? Sim, isso aí não. Hashtag não use bombas, por favor.
Eu diria que essa é a principal mensagem, Cláudia. É uma péssima ideia usar lá o arsenal nuclear. O resumo é para quê? Não precisa, né? Tipo... Para que esse negócio? Mas realmente... Não vai ter... Não, outra, a gente começou lá no início, lá de... as bombas nucleares foram feitas para... A ideia foi desses acordos, era para não ficar só... Não ninguém usar, use, na né? verdade. Não, os últimos acordos ali, principalmente relacionados com a queda da União Soviética, restringiram muito o arsenal nuclear. Sim, sem dúvida. Eu achei interessante que eles são renováveis a cada 25 anos, ou seja, a cada 25 anos eles reconversam se vai manter. Eu achei isso interessante. Tem um momento que é... E agora? Daí a gente pode usar, não. Não pode. É que eles são feitos para chegar no momento e não ter mais o armamento. Exato, a ideia o armamento, é essa. Né? Essa que é a ideia. Né? Tipo, todo mundo sabe que o nuclear faz esse estrago, então não precisa. Tem outros meios. A gente está conversando aqui quase como amadores, né, sobre o assunto. Total. Tentando comparar o que a gente conhece de física espacial com o que seria os efeitos nessa região que a gente tem interesse. Mas tem grupos, centenas de grupos que estudam só isso, né? Só esses efeitos. Na atmosfera, no clima, no próprio clima espacial. Então, realmente são efeitos importantes e, como a gente comentou antes, rapidamente a gente vai ficar desconectado e não vai saber mais o que está acontecendo. Então, realmente é melhor não usar. Inclusive, Luiz, eu vou colocar aqui no Saiba Mais, aqui embaixo, o link para todos os artigos que a gente foi comentando aqui, que fazem referências, por exemplo, a esse projeto Argus, né, a Starfish e algumas coisas que nós comentamos aqui, que tem referências, né, na literatura, que as pessoas podem ler com mais detalhes e conhecer um pouquinho mais. E site também, de onde a gente tirou algumas dessas informações, para ajudar, porque aqui, né, lembrando que a gente quer propor uma discussão, uma conversa, mas abrir a mente das pessoas, né, para cada vez mais estar entendendo mais, buscando mais conhecimento, mais informação, né, não se limitar só ao que está sendo dito aqui. E a doutora Lígia, quer fechar? Quer fazer algum fechamento? Breve comentário. Não, acho que foi muito legal participar dessas discussões. Eu só queria deixar, assim, a mensagem em relação aos todos os pontos que eu deixei, que eu mostrei que estão em aberto ainda. Então, o desconhecido é melhor a gente não mexer muito. O recado para os tomadores de decisões, não soltar nenhum tipo de bomba agora, nem porque vários impactos, né, que a gente pode ver que possivelmente pode acontecer, mas a gente está se baseando apenas em efeitos naturais. Imagina quando vem o artificial, pode ser ainda mais intenso do que alguns comentários aqui que eu fiz sobre a literatura, o que tem na literatura hoje. Então, são impactos no ambiente espacial, no ambiente da alta atmosfera e também da baixa atmosfera. Então, é muito importante que isso não aconteça para que a gente não precise realmente verificar esses efeitos. O meu recado é esse. É bom ficar na teoria só, né? É melhor que a gente fique na teoria e com os impactos naturais, né? Que a gente já tem os impactos. Teoria só não, né? Na teoria, coisa boa. Agora viajando um pouco na maionese. Vai, Luiz. Porque possivelmente a gente não estudaria nenhum desses efeitos, né? Exato. Isso seria talvez se alguma outra civilização emergir num determinado prazo de tempo, ela pode verificar. Não, vamos lá. Vai que uma parte
de alguém vai para Marte, e aí lá em Marte a gente continua fazendo merda aqui, essas pessoas vão para Marte tendo conhecimento da merda feita na Terra. Não dá, Semana que vem. Ai, não brinca, não. Assim, vai lançar uma... Mas por outro lado, Luiz, pode ter acontecido falar. antes já, né? Então. É verdade. A gente não sabe, né? Não tem como saber se que veio antes dos dinossauros. Garante que há uns 2 bilhões de anos não tinha uma outra civilização aqui. Imagina. A gente nunca vai saber. A ciência garante que não tinha. Mas, de qualquer forma, só para vocês saberem, eu encontrei, por incrível que pareça, e eu achei até interessante, quem participa desse projeto é o Geoffrey Reeves. Você sabe quem é Geoffrey Reeves? Tentando entender a dinâmica do cinturão de radiação através da produção de um cinturão artificial por uma explosão nuclear para remediar problemas no cinturão. Então, ele tem um grupo aqui de pesquisa, Friedel, é um monte de gente que a gente conhece aí, Henderson, que a gente conhece, eu vou compartilhar com vocês esse artigo aí, que eles fizeram, até a Jordanova participa, eles fizeram uma simulação do uso dessa bomba nuclear em certa região para a reconstrução de um cinturão caso tenha algum problema. Mas eles citam no artigo que existe tipo um problema, né, um dilema de tipo sabemos, simulamos, mas não dá para testar, deixa quieto. Para testar. Temos um monte de restrições. Legal que quem avaliou os efeitos lá do programa do Starfish foi o próprio James Van Allen, que deu o nome aos cinturões. E na época ainda estavam estudando ainda como é que eram essas regiões aí nessa época. Então, eu achei um artigo maravilhoso que ele fala que tem o Ludwig, acho que é esse, ele fala os bastidores de tudo isso. Então, legal. Vou compartilhar também com vocês, isso, aí dá pra gente tá dando uma lidinha nisso. Quer falar? Não, cinturões artificiais podem ser utilizados, por exemplo, para gerar um campo magnético artificial em Marte, por exemplo. Então, mas tem esses estudos mesmo. Eu já vi alguém comentando. É para valer. Assim, né? Não precisa testar aqui, né? Não, então. Não, porque a ideia é justamente, se você quer ter uma atmosfera em Marte, primeiro você tem que ter um campo magnético para evitar que ela seja arrastada pelo vento solar, né? Sim. Então, essa é a ideia. Aí tem várias propostas diferentes. Desde colocar um conjunto de satélites e fazer feixes contínuos, tipo uma corrente de anel, né? Então tem maneiras diferentes de... O primeiro problema realmente é gerar um campo magnético em Marte. Como você... Para prender essas partículas igual essas ficam presas aqui. Né? Gerar uma estrutura parecida com a da Terra, né? Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês hoje aqui. Obrigado. Eu acredito que foi enriquecedor para mim e acredito que para quem está assistindo também. E eu espero que a gente possa ter mais oportunidades de estar discutindo sobre os assuntos que nós amamos, mas não pelos motivos que nós estamos discutindo hoje. Que apesar da gente rir e brincar, é um assunto extremamente delicado, porque envolve a vida das pessoas, envolve o planeta, envolve todo um contexto social complexo que a gente está vivendo depois da pandemia, que nem acabou ainda, né? A gente ainda está no meio da pandemia e ainda estamos tendo que lidar com tudo isso, e a capacidade de a gente gerar mais problemas ao invés de, né, Lídia? De estar resolvendo os problemas que a gente tem, desvendando a natureza que a gente tem aí, para poder conseguir utilizar esses recursos que nós descobrimos com o tempo, que são tecnológicos, para o benefício humano, né? E não para uma destruição que nos remete a um passado da qual a gente não deveria mais fazer parte, né? Sabemos que tem todo um contexto geopolítico que envolve o desenvolvimento das nações de uma forma desbalanceada, descontínua, com enfim, diversos critérios que eu não tenho nem competência para falar, só especular, né? Mas que o mais importante é que nós vivemos no mesmo planeta. Estamos todos no mesmo planeta.
E eu gostaria de encerrar, então, com um pequeno vídeo que eu tinha preparado para mostrar aqui. Pelo quem, gente? Pelo Tyson. Vou colocar aqui para vocês. Né? E que é para a gente nunca esquecer disso, né? Que eu acho que isso resume o que nós estamos discutindo hoje, né? Não existe ninguém melhor que ninguém, não só no planeta Terra, no universo, né? Nós somos parte dele. Então, quando a gente destrói, ou de qualquer forma a gente acredita que a gente é dono da verdade, ou de alguma forma é melhor, a gente está esquecendo que nós todos somos parte, né, do mesmo universo. Só por hoje, mais um pouquinho de alimento para o nosso conhecimento, para a nossa curiosidade. Mas que Raios permanece aqui, se inscreve no canal, compartilha, comenta, estou aqui para ensinar, mas aprender também com vocês. Fui, tchau! Até mais, pessoal.